Deus, um assunto bem abençoado que o pastor me deu para me trazer aqui, irmãos. Bem abençoado mesmo. Falar sobre família. Assunto muito forte. E eu vou fazer uma pergunta aqui nessa noite: quem é que não tem problema na família? Se você quer levantar a mão e dizer que não tem, eu quero essa receita, por favor. Eu quero essa receita. Porque muitos dizem que pastor não tem problema. E às vezes é o pastor que mais tem problema. Porque além dele, o problema dele com a família, e muitas vezes tem que agregar com o problema do outro. Irmãos, você quer ser pastor? Ora muito. Ora muito. Depois não tem volta. Amém? Glória a Deus. Está desligado isso aqui. Mas abra a tua Bíblia, a gente falando aqui, que a gente vai falando e já vai comentando. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vamos falar um pouquinho sobre um sermão que Jesus pregava sobre os dois fundamentos. Talvez você não vai ouvir uma mensagem tão eloquente que alguns trouxeram aqui, de tanta sabedoria, de tanta inteligência, de tanta profundidade da palavra do Senhor, né? Essa penúltima que eu ouvi aqui, o pastor Alex, sobre a volta de Jesus, é isso? Muita profundidade, né? Pastor, professor, teólogo. Então, nós estamos nessa pareia, né, irmãos? Mas graças a Deus que algumas coisas a gente está aprendendo com ele, né? E o Senhor me deu essa palavra para falar um pouquinho sobre você. Eu quero que você olhe bem para a cara do teu irmão, para o rosto do teu irmão, e você vai dizer uma palavra para ele. É o tema da mensagem: não deixe sua casa cair. Talvez você vai dizer assim: pastor, mas a minha casa já caiu. Bom, se ela já caiu, nós vamos entender e compreender pela palavra que há uma possibilidade dessa casa a levantar. Mas eu não quero falar de mim mesmo, eu quero falar da palavra. Amém? Então vamos ler o texto. Tem algumas versões diferentes, mas a palavra é a mesma. Certo? Gostei muito da versão do filho do pastor ali, sobre os dízimos. Tá. É isso aí, mano. É isso aí. Viu? Isso aí mesmo. Amém? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Acharam aí, irmãos? 7:24 de Mateus. Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. 26. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína, queda. Vamos para o material. Quem é que é construtor aqui? Levanta a mão. Tem uns quantos aqui, né? Nosso pastor aqui é construtor. Tem meu irmão Isaías lá que também veio de Caxias, construtor de mão cheia. Deus abençoe a vida dele. Irmãos,
Você já viu aquele ditado assim, que você vai deixando as coisas acontecer dentro da sua casa? Uma torneira pingando, uma cerâmica quebrada, um chuveiro pingando, um cano estourado, uma parede rachada, e você vai deixando. E a mulher dizendo para ti assim: como é que é, homem? Tu não vai arrumar essa casa? Tu não vai arrumar esse chuveiro? Tu não vai arrumar essa tomada que daqui a pouco um leva choque? Tu não vai arrumar isso, não vai arrumar aquilo? E por final ela vai dizer assim, ó: uma hora a casa... Não, está muito fraco. Uma hora a casa cai ou não cai? Por que ela vai cair? Porque nós deixamos as coisas acontecer devagarzinho. Irmãos, uma torneira pingando 24 horas, irmãos, vocês não sabem que gasto dá. Não sabem. Então, irmãos, muitas vezes nós bancamos o negligente. E sabendo arrumar, podendo arrumar, e nós não arrumamos. Por quê? Aí aquela velha desculpa: não tem tempo, hoje não dá, não sei o que lá, papapá, vou sair, né? Não vai dar tempo. E as coisas vão acontecendo. E quando você pensar que não, irmãos, a casa já está no chão. E daí? E você já viu aquela casa que é abandonada? A casa abandonada, ela estraga muito mais ligeiro do que aquela que tem alguma pessoa morando. Sim ou não? É pior. Vai tomar conta de tudo, os bichos vão entrar, vão tomar conta de tudo. Mas o mais importante de tudo isso, irmãos, que ainda quando nós podemos fazer, nós façamos. Mas enquanto nós não façamos, as coisas vão andar dali para pior. Dali para pior. Mas eu vejo também aquele homem, aquela mulher, porque tem mulher que bota o homem no bolso, né? Ela faz tudo, né? Ela reboca, ela pinta, ela faz grafiado. Hoje nós escutamos isso, vamos fazer um orçamento, escutamos isso. Olha, eu faço isso, faço aquilo, papapá, né? Então, quando o homem não faz, ela vai lá e mete a mão e faz. Faz. Porque ela está vendo que as coisas vão acontecer. Na minha e na tua casa não é diferente, meus amados. E nessa palavra aqui vai nos chamar a atenção, irmãos, de duas construções, de uma parábola que Jesus, ele trouxe para aquele povo, né? Enfocando uma parábola. A Bíblia do dicionário vai dizer que a parábola é enfocando uma verdade. E é pura verdade, porque Jesus na sua caminhada, irmãos, muitas das vezes, você vai olhando a palavra, ele trouxe palavra ministrada através de parábolas, mostrando como é que faz, como é que não faz. Por quê? Porque o povo muitas vezes, eles não entendiam nem compreendiam. Hoje não é diferente, irmãos, não é diferente. Eu gosto para pregar de pessoas cultas, assim, que nem vocês, que vocês entendam. Porque eu não tenho aquela eloquência toda, aquela sabedoria toda de teologia, isso e tudo de gia. Vou trazer para vocês aqui, vocês não vão entender nada. Por quê? Do jeito que você saiu, do jeito que você chegou, você vai sair. Nada contra a teologia, é uma bênção, precisamos da teologia para nós aprendermos mais profundamente a respeito da palavra, irmãos, mas tem certo lugar que não tem como trazer essa palavra. Está me entendendo, irmãos? Então, irmãos, aqui nessa palavra aqui, nós vimos aqui a palavra dizendo assim: todo aquele, primeiro passo, todo aquele que ouve. Primeiro passo para você restaurar a sua casa, para você levantar a sua casa, é ouvir. Vamos falar todo junto? Ouvir. Mas como é que eu vou reconstruir a minha casa se eu não ouço? Se eu não venho à casa de Deus? Romanos capítulo 10, 17 vai dizer assim, que a fé é o firme, que a fé... Hebreus 11, que a fé é firme fundamento, mas Romanos capítulo 10, 17 vai dizer assim, que a fé vem pelo ouvir o quê? Palavra de Deus. Bom, o primeiro passo nós estamos aprendendo, eu sei que você já sabe, mas aqui nós vimos dois personagens iguais. A única diferença desses dois personagens é que um colocou
mais o que precisava na sua construção. Nós vamos notar que no versículos aqui, irmãos, nós vamos ver que a parábola, o ensinamento de Jesus era para os dois. E eles ouviam, eles assistiam, mas tinha a diferença, que um colocava em prática e o outro não. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Entendeu? Então, no mundo espiritual, irmãos, a palavra aqui vai dizer que todo, não está falando uma pessoa, está falando todo aquele que ouve. Quando eu ouço a palavra de Deus, irmãos, eu estou me alimentando da palavra de Deus. E quando eu me alimento, eu me fortaleço. No mundo material, eu me alimento para suportar o dia, para aguentar o trabalho. Mas nós temos duas naturezas humanas, a espiritual e a carnal. E a Bíblia vai dizer, a qual você alimenta mais, é que vai ser mais forte. Está dando para entender aí? Não estou gritando muito, né? Qualquer coisinha pode desligar lá, viu? Mas muitas vezes, irmãos, as ruínas não ela aparecem em paredes, mas em conteúdo principal fala de amor, certo? As ruínas que pode destruir a minha e a tua família, né? Deixando que a casa cai, ela se diz em João que é falta de amor. E a Bíblia vai dizer que Jesus é amor. Amor. Paulo vai dizer que o amor suporta tudo. Nós vamos fazer 37 anos de casados. Casamos novos. 37 vai fazer, 36 já fez. É uma vida longa, né? E tem mais pessoas que têm mais tempo de casado, né? O pastor aqui tem mais tempo, os irmãos aqui. E talvez você possa perguntar, mas qual é o segredo de viver todo esse tempo? Suportando uns aos outros. Sendo suporte de um e de outro. Talvez você vai pensar, mas o pastor não tem luta, não tem filho para se complicar, não tem filho perdido aí para se preocupar. Quem te falou isso? Filhos, quando a gente é consagrado a pastor, quando nós formados a pastor, nós geramos filhos. Geramos filhos. E você tem uma responsabilidade de pai de cuidar dos seus filhos. Sabia? E você igrejas que tem grupos, pessoas que são líderes de grupos, vocês estão formando filhos. E vocês têm que cuidar deles. Certo? E o fator principal que falta quando a casa começa a cair é falta de amor. Quando o casal começa a perder o amor um para com o outro. Vive por viver, mora numa casa por morar. E muitas vezes não se separa porque tem algo mais importante, quem sabe financeiro, material, maior daquilo que nós possamos pensar. Então aquilo assegura, mas vai chegar uma hora que as rachaduras, a falta de compreensão vai ser tanta que você não vai conseguir ficar dentro de uma casa dessa forma. Mas quando Jesus entra, a Bíblia vai dizer que quando Jesus entra na nossa casa, tudo muda. Mas se eu quiser mudar, Jesus pode estar lá, mas se eu não quiser mudar, não vai mudar nada. Nos livros dos evangelhos vai dizer sempre, e tudo que pedir em meu nome crendo, receberás. Aqui nesse texto, Jesus fala de dois personagens, mas só um estava baseado, estava unicamente, fortemente, era um. Segundo passo, ouvir é o principal. Ouvir.
Ontem nós ouvimos uma palavra muito gloriosa ali na igreja, que me surpreendeu, que fala sobre ética. Ética. E ética, ela tem que estar no nosso meio. Muitas vezes estamos na igreja, o próprio Jesus, ele repreende o povo. Vocês estão aqui porque tem comida. O corpo de vocês estão aqui, mas a mente de vocês está longe. Eu vou acreditar, eu vou crer que o teu corpo e teu espírito está aqui, amém? Porque aonde há liberdade, há o Espírito de Deus. E eu não acredito que você saiu da sua casa só para completar os 12 dias proféticos na tua vida, para você estar aqui. Não. Se você veio aqui, é porque você quer um alicerce para começar, ou quem sabe, ficar mais forte a tua casa. A tua casa não é só você, a tua casa é todos aqueles que geram na família. Eu não posso pensar só em mim, porque eu estou salvo, não. Eu tenho que pensar na minha família. Eu tenho que pensar como o carcereiro pensou na palavra de Atos. Quando ele vê aquele tumulto dos presos, ele pensa em tirar a sua própria vida. Mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que Paulo e Silas estão por lá e é preso, tudo projeto e plano de Deus, para levar para a cadeia, para salvar a vida, não só o carcereiro, mas quem sabe os presos e a família do carcereiro. A preocupação do carcereiro não era só para ele, a preocupação do carcereiro é para que a família fosse salva. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: qual é que a tua preocupação? É só com você ou com a sua família? Não precisa me responder. Porque quando um pecador se arrepende, que você traz para a igreja, a palavra do Senhor diz que há festa no céu. A festa no céu. A pergunta é: como está a sua casa? Como está a sua casa? Está alicerçada onde? A sua casa está alicerçada no pastor? Está no líder de jovem? Está no líder da música? A tua casa está alicerçada no teu esposo, na tua esposa que ganha um bom salário? A tua casa está alicerçada na casa boa que você tem, o carro que você tem? Tudo isso vai ficar. Nada vai subir. E nada vai ficar, vai durar para sempre. A minha esposa sempre conta lá em casa, às vezes, quando nós estamos numa conversa que vai para aquele rumo, que o ex-patrão dela dizia assim, quando a outra dizia: o carro é novo, é isso, cuidado. E ele dizia assim: meu bem, isso é lata. Isso é lata. Isso vai ficar tudo. Onde é que é o teu alicerce? A palavra de Deus vai nos ensinar, irmãos, que o começo de uma rocha é a fé. Primeiro pilar, fé. Colunas de sustentação. Você pode contar aqui quantas colunas tem aqui? Tem bastante. Se tirar todas essas colunas aqui, o que acontece? Cai. Se você tirar a tua coluna da oração, a tua coluna do jejum, a tua coluna de vir na igreja, que não sei quantos cultos tem aqui por semana, 4, irmão, pastor? 4 cultos por semana. Vai durar aí a média de 1 hora, por aí. É muito pouco. As igrejas que nós conhecemos por aí, ela faz 4, 5 cultos por dia. 4, 5 por dia. Quem não é salvo porque não quer, não importa se está vazia, mas sempre vai ter algum passando na rua desesperado, e vai entrar na igreja. E muitas vezes nós temos 3, 4 cultos por semana, e se queixamos, e não vamos. Onde é que nós vamos alicerçar a nossa fé, a nossa casa? Culpa o pastor que me trouxe o tema, família. Não posso fugir disso, irmãos.
Nós, como líderes, estamos na igreja de todos os cultos, não é porque nós somos líderes, nós temos que dar exemplo para aqueles que estão chegando. Onde é que está alicerçada a minha fé, meus amados? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o primeiro alicerce. Fé. Mas a fé só não resolve. A fé tem que ter ação. Se não tiver ação, não adianta. Não adianta fazer campanha de 5, 10, 15, 20 dias. Mas se você não tiver ação, obras, não vai resolver nada. Fé é o firme fundamento. Esse é o primeiro pilar. Fé, firme fundamento. Amém? Segundo, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 vai dizer que eu tenho que ouvir para gerar dentro de mim a fé inabalável, para que eu possa estar firmado na rocha. Porque se eu não ouvir, eu não vou gerar dentro de mim fé. Qualquer mendigo na rua tem fé, irmãos, se perguntar para ele. Qualquer um vai chegar numa casa, vai receber um prato de comida e um pedaço de pão. Mas ele só vai receber isso se ele chegar na porta e bater. E estou com fome, preciso de comida. E eu não acredito que você, como um cristão, não vou dizer nem como um crente, como um cristão, não vai preparar uma comida para esse abençoado. Não vou acreditar. Uma vez nós estávamos lá em casa, irmãos, fizemos um churrasquinho lá, chovendo que Deus o livre. E na hora da comida, me trancou a comida. E o Espírito de Deus falou assim, ó, faz um prato de comida e leva lá para aquele cara lá da rua lá, aquele desviado lá. Leva lá para ele. Era o Dia dos Pais. Parei, pedi para a mulher, faz um prato aí, enche um prato aí e eu vou levar lá. Cheguei lá e não estava. Pedi para o vizinho, ô vizinho, o negócio é o seguinte, eu tenho isso aqui, eu quero que tu entrega para o fulano aqui, você pode fazer isso? E ele, com aquele negocinho, mas isso é complicado. Está me entendendo? Ele cata coisa na rua, mas ele é um desviado e caiu nas drogas. Um baita de um pregador, um baita de um cantor, um baita de um músico. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E isso aqui não posso voltar com isso, com essa comida aqui. E daí, quando eu olho para trás assim, e ele vem. Vem correndo e abraçar. Pastor. Obrigado, feliz pelo teu dia. Feliz pelo teu dia. Aquilo me comoveu, irmãos. Chorei, juntos. Fomos lá para dentro e conversamos. E o outro dia, ele foi lá em casa e disse assim, pastor, eu não quero comida hoje, eu só quero cantar um hino para ti. Eu estava para baixo, pensa no homem lá embaixo, barbudo, cabeludo, sujo, cheirando a mal. Vem cá, senta aí. Peguei o violão, ele fechou os olhos, cabelo fechando os olhos assim, e começou a cantar. Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. E começou, irmãos, e ele parava na mensagem e profetizava para mim daquele estado. Eu não me aguentava, irmãos, porque eu estava precisando daquela palavra. E ele dizia, há momentos que Deus se cala, mas Ele sabe de tudo que tu estás passando. Está me entendendo, irmãos? Deus usa quem Ele quer, o pior mendigo da rua, para falar contigo. Mas tu tem que ouvir, tem que dar crédito para aquela pessoa que bateu na tua porta. Irmãos, Ele trouxe uma bênção para a minha vida que vocês nem imaginam. Eu precisava daquela resposta, irmãos. E ele dizia, Deus é contigo, não te preocupa.
Eu disse: arruma a sacola, coloca a comida e ele vai levar. Sou muito amigo dele, irmãos. O nome dele é Fausto. Fausto. Quando os irmãos orar, ore por ele. É uma bênção de Deus. Só que é fraco, mas Deus sabe tudo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que de fato a fé é o firme fundamento. Se tirar a coluna, irmão, da fé, se nós tirarmos a coluna da oração, os lares se destroem, os lares caem, a família vai para a água abaixo. Então, irmãos, não deixa de orar, não deixa de perseverar pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família, porque um dia, eles vão vir. Sabe por quê? Porque Deus, Ele recolhe a oração com a sua taça, irmãos, e a Bíblia vai dizer que ela volta com respostas. Está me entendendo? Deus trabalha do jeito dele, não do meu e do teu jeito. Nós queremos as coisas para amanhã, e Deus não é para hoje. Eu sei a hora certa. Jeremias vai dizer que Ele é que sabe os pensamentos que tem para mim, para você. É pensamento bom, pensamento de futuro. Futuro, irmão. Está me entendendo isso? Futuro. João vai dizer assim, que ele foi preparar o lugar para mim e para a tua família, que aonde ele está, ele quer que eu e você e a nossa família estejam juntos. Não desista da tua família. Muitas famílias, irmãos, são destruídas por não cultivar a fé, e quando vem a tempestade, não suporta. Muitas famílias não cultivam a fé, porque daí quando vem a tempestade, não suporta. Quando vem as lutas, pastor, não estou aguentando, faz uma campanha para mim lá, porque eu vou desistir da caminhada. Mas quando nós estamos alicerçados, irmão, na fé, na rocha que é Cristo Jesus, irmão, pode vir o que for, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, amém? Glória a Deus. Segundo pilar, porque a casa daquele homem que ouve e pratica esta comparação do homem que trouxe a palavra, essa parábola de Jesus, que diz que ele foi prudente. Além de ser prudente, ele praticava a palavra. Então eu tenho que ouvir, praticar. Não é só ouvir, é praticar também. Segundo pilar, sabedoria. O versículo 24 vai dizer: todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então aqui se chama sabedoria. Tudo quanto você faz com sabedoria, inteligência, pedindo a Deus, não sabedoria humana, porque Jeremias vai dizer 17:5, maldito o homem que confia no seu braço, no seu ombro. Ele vai ser bem taxativo, ele é maldito. E vocês sabem o que é maldição, né? Mas o 7 vai dizer que é bendito é o homem que confia no pastor. No Senhor. Ele é como árvore frutífera, ele não resseca quando vem o calor, ele começa a dar fruto que você fica apavorado. Está me entendendo, irmãos? Sabedoria. A diferença entre eles foi a sabedoria. Não adianta muitos títulos, não adianta muito isso e muito aquilo, mas se eu não tiver o temor, que é o princípio da sabedoria. Sabedoria, ela vem do princípio de Deus. Princípio é o princípio, a sabedoria é o princípio, o temor. Nós temos que temer, não é ter medo do que Deus vai fazer, é temor daquilo que nós estamos fazendo.
Você não tem que estar na igreja porque tem medo. Porque medo todos nós temos. Só o medo não pode te controlar, te dominar. Você não pode vir para a igreja, a tua família não pode vir para a igreja porque tem medo. Porque se nós podíamos colocar medo na igreja, pregar o Apocalipse e dizer que vão ficar tudo queimando por aí. Mas não é dessa forma que Deus quer que nós façamos. Nós temos que pregar a palavra colocando temor no coração do ser humano. Temor. A família precisa de sabedoria de Deus em todas as decisões. Os motivos que falta de sabedoria é a ausência do temor de Deus. O motivo que falta a sabedoria para mim e para você é o temor de Deus. Irmãos, quanto mais nós muitas vezes se preocupamos em trazer uma palavra aqui, é porque nós temos com temor de Deus. Não temos que pregar porque nós somos profissionais na área, não. Nós temos que cantar, pregar com o temor de Deus. O Salmo 111, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, e ela providencia todos que praticam. O que é providência, irmãos? É providenciar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, através do temor de Deus. Amém? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com a força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Eu faço uma pergunta para você nessa noite: você tem certeza que a sua casa está construída na rocha? Amém? Pastor, eu não tenho muita certeza. Como é que você não tem tanta certeza? Quando você tem certeza, venha o que vier. Venha o que vier. A sua casa ela está firmada. Vimos tanta enxurrada por aí que destruíram tudo, né? Por que foram destruídas? Primeiro, o solo não era apropriado. O lugar não era apropriado. E foi construída com poucos recursos. É aquele negócio, eu fiz com o que eu tinha. Tudo bem. Foi. Mas é a nossa casa espiritual. Terceiro pilar. Por que a casa nossa não cai? Obediência. Por que a casa desse homem que não caiu? Obediência. Jesus disse que um homem praticava a sua palavra. A casa não caiu porque ele praticava a palavra. Quantas vezes Daniel orava por dia? 3. Eu faço para nós, o pentecostal, quantas vezes nós oramos por dia? Mas o problema não é só orar. Nem tudo na oração. A Bíblia vai dizer assim: vigiai e... Às vezes nós só oramos, mas não vigiamos. Aí cai. Quando nós temos a obediência dentro de nós, a palavra do Senhor vai dizer assim, Apocalipse 1:3, bem-aventurado o que lê e o que ouve. Bem-aventurado é o homem que lê e que ouve. E o que é bem-aventurado? É mais do que feliz. É mais do que... Alguns querem ser felizes, outros não querem. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e pratica. Você é bem-aventurado. As palavras dessa profecia. As palavras dessa profecia. E a diferença do outro? Por que a casa caiu?
E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. O que é o homem insensato? É uma pessoa que não tem pensamento. Para ele qualquer coisa está bem bom. Com ele a coisa está boa. E não está bom. Quantos aqui acham que está bom assim? Levanta a mão. Não está, né? Eu sei que não está. Aí eu faço outra pergunta para nós nessa noite. Pode melhorar ou não? Hã? Pode? Quantos querem que melhore? Então o que eu tenho que fazer? Enraizar nossa fé. Todo aquele que ouve, primeiro. Irmãos, às vezes eu faço um teste lá na igreja, lá para ver como é que está a nossa memória, que muitas vezes a gente é meio esquecido, né? Temos que esquecer demais, né? Você prega no sábado, pergunta o que pregou no domingo, você não sabe. Você pregou sábado, domingo, o que foi pregado ontem? Não sei. Não guardou. Mas quando é aquela palavra que mexe lá dentro de ti, você guarda. Eu guardei uma palavra que o pastor lá de Santa Catarina trouxe. Ele disse dentro da palavra que eu e você, nós somos feitos do pior barro. Pior barro. Sabe aquele barro quando você pega assim cheio de capim, podre? Eu e você. Por isso que tem tanta gente ruim nesse mundo. Tem gente boa, mas tem gente ruim, irmãos. Eu nunca vi. Mas vão fazer o quê? Quem sabe eles não ouviram ainda dizer que Jesus é bom, que nós temos que ser humilde. Eu aprendi a crescer diminuindo. Aqueles que descem é exaltado, e os que são exaltados, porque Deus abate a soberba, irmão. Abate. Obediência. Nós temos que ser obedientes a quem? Primeiro a Deus, segundo a nossa liderança. E sabe por que muitos lares eles descem lá embaixo? Por quê? Porque não tem obediência ao líder da casa. É duro de falar isso, irmãos, mas é a realidade. Deus colocou autoridade. Você vai ser autoridade. Irmãos, nunca vi tantos lares destruídos nessa época, irmãos. Irmão, nós tivemos que trazer o nosso sogro para Novo Hamburgo por causa do guri. Estava destruindo a família. Sabe o que é isso? Ele fazia dívidas, né? Tinha que pagar as dívidas para não morrer, para a casa não ser incendiada. 10 aposentados foram para lá para descansar, arrumaram mais trabalho. A última dívida chegou quase a R$10 mil. De drogadição. Eles estão tão espertos agora, irmãos, que eles não matam o camarada, eles pegam a família. Vocês vão pagar por ele. E se tu não tem um coração amoroso, irmãos, você faz bobagem. Guri desse tamanho assim. Eu tenho que ir lá e pegar ele só com a roupa. Vambora. Antes que eu faça uma bobagem. Vem embora. Tá morando aqui. O velho está vivendo hoje. Está vivendo. Segundo passo, aqui nessa casa não bota ninguém, porque se botar o queimo tudo. Isso faz a família cair. Mas se você tem Deus no coração, você só tem que orar e pedir para Deus: Deus tenha misericórdia dessa vida.
Graças a Deus que Deus está tomando uma solução. Talvez você pense que é só a minha família, mas eu sei que tem muitas famílias dessa forma. Talvez não aqui, mas por aí, no meio do povo evangélico. Que você pode dizer assim, esse não tem mais jeito. Esse não tem mais solução. Talvez tem pessoas que já pediram assim, Senhor, prepara e leva, que não suporto mais. Mas ainda nós continuamos profetizando, esse aí vai ser uma bênção, esse vai ser uma tocha na mão de Deus, esse vai ganhar muita gente, porque ainda creio em milagre. Porque a promessa de Deus, irmãos, porque tem uma mulher, um homem de oração jejuando, Senhor, salva meu filho, cura meu filho, tira meu filho das drogas, eu não quero ver ele perdido, mas eu quero ver ele salvo. O choro de uma mãe pode muitas coisas, irmãos. A palavra do Senhor diz em Mateus, entra no teu aposento e conversa com Deus. Explica para Ele. E Ele vai te responder em secreto. Não deixe a sua casa cair. Fala para o teu irmão, não deixe a sua casa cair. Já estamos terminando, irmãos. Tiago capítulo 1, 22 diz assim, não seja praticante só, mas não seja só um ouvinte, mas um praticante. Não temos que só ouvir, irmãos. Esse abençoado aqui, ele vinha para a igreja, o outro que caiu a casa, ele vinha, ouvia, ficava bonitinho, até quem sabe prometia, eu vou mudar e nunca mudou. É o texto, estou interpretando o texto. É aquele crente que vem da igreja, ouve, mas não consegue levantar a casa. Qualquer lutinha ele, estou saindo da igreja. A Bíblia vai dizer que Tiago disse que ele está enganando ele mesmo. Ele está sendo só um ouvinte, mas não está sendo um praticante. Não está sendo um praticante. Versículo 26, 27, e diz assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, se nós não obedecer a Deus primeiramente, e não colocar todos esses itens, esses pilares na nossa vida, a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, irmãos, que vai vir todas as maldições para nossas vidas. E é grande, irmão, nem vou falar aqui, mas eu quero que você estude em casa. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. E todas essas maldições que virão sobre nós e muitos que não obedecem. Toda família precisa passar por temporal. E passa por temporal. As duas famílias que passaram pelo temporal. O temporal, quando vem, não vem só para mim, vem para uns quantos. Mas a diferença aqui de que a casa não se construiu é porque um ouvia e praticava, e o outro ouvia e não acreditava. Pior coisa que tem, irmãos, pior coisa que tem é quando você ouve a palavra e não acredita. E você não acreditando, você não vai colocar em prática. Jesus repreendeu aquele abençoado que quando as mulheres saíram, viram Jesus, e Jesus vai lá e mostra, fala para eles que eu estou vivo, eu ressuscitei. E tinha um abençoado lá, como é que era o nome dele? Tomé? Parece que eu ouvi Tomé. Quem era Tomé? Não, eu só acredito se eu vejo. Só acredito se eu vejo. E Jesus chega e, aí Tomé, olha aí. Ele cai em planto e pede perdão. E Jesus fala para ele, feliz os que não viram, mas creram. Amém, irmãos? As horas já se foram e eu não quero passar o tempo. 1 Coríntios 13, 7 diz assim, que o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Qualquer tipo de temporal. Eu não sei qual o temporal que você está passando dentro da sua casa,
dentro do seu lar. Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus está no vento e no temporal. Ele está. E Ele sabe, e Ele cuida de mim e de você. Amém? Se colocamos sobre os vossos pés e vamos estar orando. Queremos orar por você nessa noite. Se você quiser, dar um passo aqui à frente.